Que bênção é ter você aqui com a gente, já estava te aguardando, você que está assistindo a nossa programação pelas nossas mídias, pela nossa TV Manaim, e agora estamos entrando com mais um conteúdo, é o Manaim News. Seja muito bem-vindo, a partir de agora nós vamos compartilhar com você notícias sobre as igrejas Cristã Maranata, e hoje nós vamos falar aqui sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Então fica com a gente, vem para cá comigo, a partir de agora o Manaim News está entrando no ar. E olha só, lembrando mais uma vez que durante todo esse mês nós estamos orando pelos nossos pastores, hein? Estamos orando pelos pastores, ungidos e os seus familiares. Fica a lembrança aqui, ore pelo seu pastor. Bom, nós vamos agora começar conferindo as notícias da onde? Minas Gerais, com o nosso companheiro, nosso correspondente Marcelo Rosa. Marcelo, agora é com você. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge Pessoa. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que nos acompanham aqui pelo Manaim News. E do estado de Minas Gerais, vamos trazer as notícias das nossas igrejas. E começamos com esta grande bênção do batismo que ocorreu aqui no Manaim de Governador Valadares. Louvado seja o nome do Senhor. As fotos agora são de uma ceia que aconteceu com os jovens em Uberlândia, Minas Gerais. Na cidade de Conselheiro Pena, tivemos um mini seminário com os jovens e também uma ceia de glorificação ao nome do Senhor. Fotos de um culto com os idosos das igrejas das micro-regiões Jatobá, Lindéia, da Grande Belo Horizonte. As imagens agora são de um evento que aconteceu com os jovens no Anfiteatro de Realeza, em Minas Gerais. Imagens de uma vigília com a igreja do Monsenhor Horta, em Ibirité, Minas Gerais. Fotos de um culto realizado no Hospital Regional da Microrregião 2 de Governador Valadares. E esta foi a nossa participação no Manaim News de hoje. E assim nos despedimos dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. E agora é com você, irmão Jorge Pessoa. Agradecemos as notícias aí de Minas Gerais, indo agora para o Rio de Janeiro. O nosso correspondente Hilton Medeiros tem notícias sobre a região da Baixada Fluminense. E olha só, na sequência você confere aí as demais regiões do Rio. Alô, Rio de Janeiro! Fala, irmão Jorge, paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos. Estamos de volta aqui no Manaim News com muita alegria e começaremos essa matéria falando do Evangelho Sem Fronteiras, que aconteceu na região de Duque de Caxias. E te convido nesta hora a acompanhar conosco. Tivemos uma edição do Evangelho Sem Fronteiras com os irmãos da ICM Vila Operária, 25 de agosto, onde a palavra deste Evangelho eterno foi pregada a muitos corações. Conforme o povo do Senhor avançava, muitos louvores e uma palavra de esperança era trazida às vidas necessitadas. Como é bom realizar a obra do Senhor e apregoar ao mundo que Jesus está às portas e em breve vem buscar a sua igreja. Aconteceu na ICM Santos Dumont, encontro de jovens, onde estiveram presentes muitos irmãos do Polo Nova Iguaçu 2. Foi um momento de muita alegria e comunhão, onde a mocidade pôde aprender mais sobre a palavra do Senhor e desfrutar de aulas trazidas pelos pastores desta região. Um momento de grande aprendizado e fortalecimento espiritual para todos os presentes. Aconteceu na ICM de Vilar dos Teles uma reunião de obreiros, diáconos, ungidos e pastores, onde estiveram presentes muitos irmãos da região de São João de Meriti e Nilópolis. Tivemos a presença do pastor Josiel Freitas, do estado do Espírito Santo, trazendo uma mensagem para a vida de todos os varões com o tema Servo Fiel. Foi um momento de renovo e fortalecimento espiritual para todos os presentes. No final, o Senhor falou a vida de todos para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui finalizando uma reunião com os obreiros e pastores aqui na Baixada Fluminense, na igreja Vilar dos Teles. Deus se revelou aqui no nosso meio, deu sinais, nos edificou e nós agradecemos a Deus e que Deus continue abençoando aqui os pastores, os obreiros, com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ainda seguiremos com mais notícias, agora com a nossa irmã Natália Bento. Eu me despeço de todos
paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Hilton, e a todos que estão aqui nos acompanhando, vamos às informações da Metropolitana. Com uma mensagem especial com base nos ensinos recebidos no último Trombetas e Festas, os irmãos da ICM Magé estiveram reunidos e receberam um grande renovo da parte do Senhor. Na ICM Rua Dona Floripa, também houve um culto especial com a mensagem deste último culto mundial. E todos presentes glorificaram mais uma vez o nome do Senhor pelo ensino. As igrejas da Zona Sul do Rio de Janeiro estiveram reunidas à mesa com o Senhor e mais uma vez a comunhão foi renovada. Grande bênção para todos os servos do Senhor. A Igreja do Senhor na Rua da Guia, do Polo Piabetá, completou 25 anos de proclamação da palavra do Senhor na localidade. E não paramos por aqui. Vamos continuar com o irmão Marco, falando do nosso estado do Rio de Janeiro. A paz do Senhor Jesus a todos e até semana que vem. Paz do Senhor, Natália, e a todos os irmãos que nos acompanham aqui no Mana News. Confira os nossos destaques. A Igreja de Bananal realizou um batismo no Mana Luz. Foi um momento especial de adoração e celebração pelo novo nascimento. Aleluia! Foi realizado um culto evangelístico em Rio Claro, com a presença dos irmãos da igreja e com destaque de muitos visitantes, que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor! O louvor é a expressão de uma alma remida pelo sangue de Jesus. Foi sobre esse e outros temas que os irmãos se aprofundaram durante o mini-seminário realizado na ICM Estamparia, com a participação dos grupos de louvor das igrejas de Barra Mansa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós encerramos aqui a participação das igrejas do estado do Rio de Janeiro. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Retornamos com você, Jorge Pessoa. Até semana que vem. Obrigado aí pelas notícias do Rio de Janeiro. Vamos agora diretamente para São Paulo, com a nossa irmã Tamires Campos. A paz do Senhor Jesus, Jorge, a paz do Senhor, irmãos. Estamos em mais uma Mana News e nós vamos começar conferindo os batismos que aconteceram na região da Grande São Paulo. Confira. No Manaim de São Paulo foi realizado mais um batismo neste mês, agora com os novos membros da ICM de Ipiranga, que faz parte da área central de São Paulo. Essas vidas tomaram a decisão de morrer para o mundo e viver uma nova vida na direção do Espírito Santo. Também foram realizados batismos em 2 cidades com o polo de Sorocaba, no interior paulista, com a participação das igrejas de Vila Godói, Mairique, Iperó, Vitória Régia e na cidade de Ipatininga. Mesmo com chuva intensa e falta de energia, o Senhor operou maravilhas. A chuva cessou minutos antes do batismo. Uma das irmãs batizadas foi alcançada pelo 0800 e teve uma experiência com o Senhor, confirmando as promessas do Senhor para este dia. Ainda na região do interior paulista, foi realizado um batismo com as igrejas do Polo Limeira, reunindo os irmãos de Santa Bárbara do Oeste, Araras, Piracicaba e Limeira. Foi um momento maravilhoso, marcado por comunhão, louvor e, acima de tudo, pela operação gloriosa do Senhor, que realizou uma grande obra de salvação. Após o batismo, a igreja participou de uma ceia. Agora queremos compartilhar os registros da consagração de mais uma igreja na área sul de São Paulo, a consagração da igreja de Itapecerica da Serra. E quem nos conta sobre esse dia especial é o pastor William Sobreira. Estamos aqui no término do culto de consagração da nossa igreja aqui em Itapecerica da Serra. Foi um grande dia, um dia maravilhoso, das operações do Senhor no meio do seu povo. Saímos às ruas aqui com os jovens da área sul, evangelizamos, vidas foram alcançadas, experiências o Senhor nos deu. No culto da noite, grandes experiências, vidas quebrantadas, a assistência ao final do culto. Foi uma grande festa. Nós cremos que o Senhor tem nos dado uma grande bênção nesse lugar. Vidas serão alcançadas e o nome do Senhor vai ser glorificado nessa cidade. Agora vamos lá para a região de Santos. Por lá, os adolescentes da região, juntamente com os pais e professores, participaram de um mini-seminário. Aulas foram ministradas a fim de conscientizar as classes a importância de estar em vigilância com as armas espirituais e com as características de Davi, para que possam vencer as adversidades do dia a dia. E por fim, agora vamos lá para a região do Vale do Paraíba. Por lá, foi realizada mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras, dessa vez na igreja do bairro Morumbi, em São José dos Campos. Durante a parte da manhã,
o polo se reuniu para um mini seminário com aulas voltadas para a oração, dons espirituais e ministração dos anjos. Já no período da tarde, os irmãos de toda a região foram às ruas do bairro para as cantatas e entrega de convites. Entre as experiências relatadas, as professoras das classes abordaram uma criança autista e a mãe ficou maravilhada, dizendo que seu filho conseguiu absorver e prestar atenção no ensino dado à aula ministrada. O grupo de Libras também viveu uma bênção no cumprimento de um dom espiritual em uma das casas visitadas e todos puderam glorificar o nome do nosso Deus. Ainda sobre a caravana dos jovens na cidade de Jacareí, as igrejas do Jardim Califórnia e Cidade de Salvador se envolveram nos lares visitados. Com apoio do grupo de professores e de grupos de intercessão, todos os lares visitados foram ao culto evangelístico. Uma experiência deste trabalho foi relacionada ao convite virtual. Um jovem de 15 anos estava afastado da igreja e viu o convite virtual e também participou deste culto para a honra e glória do Senhor. Amém! Que bênção que foi essa semana aqui na região da Grande São Paulo. E nós ficamos por aqui, nós voltamos semana que vem. A todos, a paz do Senhor Jesus. Agora é com você, Jorge. Maravilha, obrigado aí pelas informações. Saindo do Sudeste, vamos agora falar sobre o Centro-Oeste do nosso Brasil. E quem tem notícias aqui pra gente é a nossa irmã Rayane Biezek. Rayane, fala tudo o que está acontecendo aí na região Centro-Oeste. Conta pra gente aqui. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge. Em Goiás, seguimos testemunhando experiências de comunhão nas igrejas e de salvação em ações nas ruas. O irmão Rafael Marinho traz mais detalhes. Na Igreja Cristã Maranata Doca, em Anápolis, houve uma ceia que foi marcada pela presença do Senhor, renovação espiritual e alegria entre os irmãos. Um visitante que conheceu a igreja pelo Instagram participou da ceia e se sentiu impactado e retornou no domingo seguinte, desta vez acompanhado de um amigo. Louvado seja o Senhor! Em Rio Verde, jovens realizaram uma ação evangelística em uma praça. Louvores e orações marcaram um momento com visitantes tocados pela presença de Deus. Um homem que estava em seu carro do outro lado da rua ouviu a mensagem e reconheceu que precisava daquela palavra. Ele aceitou a oração, agradeceu e prometeu se esforçar para estar na igreja. Glorificamos ao Senhor por cada vida alcançada, que Ele continue nos guardando na sua obra. Irmão Jorge, é com você. Voltamos semana que vem trazendo mais notícias da região do Centro-Oeste. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém! Ainda no Centro-Oeste, vamos encerrar falando da capital do país, vamos falar de Brasília. Alô, Brasília! Com o nosso correspondente Felipe Martins. Felipe, conta tudo. Bom, Jorge e todos os queridos que nos acompanham, a paz do Senhor Jesus. Meus amados, nós estamos aqui com muita alegria para compartilhar com os irmãos um pouquinho do que o Senhor fez aqui em Brasília nessa semana. E vamos começar nossa participação mostrando uma reunião que foi realizada com jovens da micro-região da Asa Sul. E essa foi uma reunião de glorificação ao Senhor, pois em especial nesse último mês, os jovens foram levados a uma experiência ainda mais profunda com o Senhor. E encerrando nossa participação, nós compartilhamos com os irmãos imagens de uma caravana do Evangelho Sem Fronteiras da micro-região da Ceilândia, onde foram realizadas visitas, serenatas e o nome do Senhor foi engrandecido. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, nós voltaremos na semana que vem com muitas vitórias que o Senhor vai conceder aqui para Brasília. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus! Estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manai News. Você que está acompanhando a gente, está acompanhando pelas nossas mídias, você gostou do Manai News? Olha só, compartilhe o link deste programa, deste conteúdo, compartilhe com a sua família, com os seus amigos. É muito importante quando você compartilha o nosso link, você também está sendo um instrumento nas mãos do Senhor, você está evangelizando. Combinado? E se teve algum evento aí na sua cidade, em sua região, na sua igreja, manda para cá para o Manai News. Olha o nosso e-mail aí, manainews@radiomanaim.com.br. Até a próxima, que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.